Bom dia. Venho aqui apresentar o trabalho do primeiro BM do componente curricular português, o trabalho do TCT com o tema de A Senhora, composto pelos alunos Jennifer, Tylon, Ivanildo, Liliane e Matheus. Olá, prazer. Me chamo Tala Franco Nunes e sou do primeiro B. Hoje eu vim contar a história de A Senhora, escrito por José de Alencar. A Senhora é uma obra de romance que tem como protagonista a Aurélia. A Aurélia é uma garota ingênua, linda, carismática, só que ela infelizmente é pobre. Ela nasceu numa região muito pobre do Rio de Janeiro e lá ela conhece o Fernando. O Fernando, ele também é pobre, passa por dificuldades igual a Aurélia. E os dois se conhecem, vão criando intimidade, vão conversando, e os dois acabam se apaixonando. Porém, o Fernando, ele não é um dos melhores rapazes. Ele troca ela por uma moça que tem mais dinheiro que ela, para assim ele passar menos dificuldade. Porém, na reviravolta impressionante, é revelado que a Aurélia, na verdade, tinha uma herança escondida, e com essa nova herança que dava a ela muito mais riqueza que a atual do Fernando, ela esfrega na cara dele que ele trocou ela por nada, que ele trocou ela por dinheiro, que agora ela é mais rica que ele. Então é essa obra escrita por José de Alencar. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o aluno Ivanildo, do primeiro ano BM. Sou aluno do Colégio Estadual Professora Jane Assis Peixoto. E vou falar sobre José de Alencar, do trabalho de língua portuguesa do professor Reinaldo. José de Alencar. José Martiniano de Alencar foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido o fundador do romance de temática nacional e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. O que foi o romantismo? O romantismo é um movimento artístico, intelectual e filosófico que surgiu no final do século XVIII e teve seu ápice na metade do século XIX. O romantismo ele é caracterizado por três fases, que é a primeira fase, que é a fase nacionalista, que aborda bastante a natureza e como tudo pode ser maravilhoso. A literatura romântica é um pouco exagerada, então ela meio que coloca bastantes adjetivos bons naquilo que ela escreve, naquilo que ela vê. Em Portugal, eles têm como exemplo o rei Arthur, que sempre fazia de tudo para o bem do seu povo. Já no Brasil, temos como referência e exemplo disso que é o índio, que são pessoas que logo no começo vão falar que eles são super humildes, são super agradáveis de se conversar com os seus povos e também são heróis e são perfeitos. Sempre vão a fase nacionalista, ela sempre vai fazer questão de valorizar o seu ambiente e as pessoas que você convive. A segunda fase, a fase mal do século, é um momento que será meio subjetivo. Vão falar bastante da sua dor, da saudade, saudade da infância e como a vida era bela. E antes e também nessa fase vamos falar bastante do medo da morte. Nessa fase muitas pessoas acabam cometendo suicídio porque elas acabam escrevendo aquilo que elas sentiam, acabam transmitindo aquilo e elas não conseguiam terminar até o final, que elas acabavam se matando de tanta, era aquela frustração de escrever aquilo. A terceira e última fase é a fase condoreira. Condoreira vem de condor, que é um pássaro que significa liberdade das pessoas. E no romantismo temos muitos exemplos disso, que são quando as pessoas começam a quebrar várias regras de como os poemas vão ser escritos, de como as palavras vão ser colocadas, além de quebrar várias regras do próprio romantismo. O exemplo disso é uma pessoa que só falava bem do seu país, da sua cidade, que sempre era super gentil com as pessoas. Ela vai acabar meio que se libertando um pouco mais e acabar se expressando, olha, isso pode mudar, aquilo não está perfeito. Também a pessoa que eu gosto não é exatamente aquela pessoa legal. E também essa é uma fase bastante inspiradora. E é isso.
Olá, meu nome é Jennifer e eu vou estar aqui falando sobre paixões proibidas. Paixões proibidas é quando duas pessoas se encontram, se sentem atraídas, se apaixonam, mas não podem ter algo. Eles não podem se casar porque algo o impede. Um exemplo disso é quando um homem casado se apaixona por sua colega de trabalho. Isso é um exemplo de amor proibido, algo que não pode acontecer. Claro que não é fácil deixar uma paixão proibida fácil, pois é algo decidido da razão, algo que o coração não acompanha. Mas há uma grande diferença entre amor e paixão. Amor é um sentimento forte, algo duradouro, um sentimento de proteger a pessoa amada, independente de seus defeitos. Já a paixão é algo mais intenso e rápido, impulsionado por desejos sexuais e prazeres.